Que a paz de Deus esteja com você. Seja muito bem-vindo a este momento, porque se esse vídeo apareceu para você agora, não é coincidência, é resposta. Hoje, você vai entender por que existem momentos em que você se sente completamente invisível, ignorado, esquecido, e como Deus está agindo exatamente nesse lugar que mais dói, mesmo quando você não consegue perceber. Talvez você tenha aberto esse vídeo porque existe algo dentro de você cansado, confuso, tentando entender o porquê de tudo isso. E até o final, você vai descobrir que essa dor não é o fim da sua história. É o ponto onde Deus começa a se revelar de uma forma que pode mudar completamente a maneira como você se enxerga e como você enfrenta o que está vivendo agora. E tudo isso já aconteceu antes, com alguém que chegou exatamente nesse lugar. Você já se sentiu como Agar, esquecido, deixado de lado, presente, mas nunca escolhido. Gênesis 16, versículo 13. Tu és o Deus que me vê. Essa frase não nasceu em um momento bonito. Nasceu no deserto, no abandono, no silêncio, quando ninguém mais estava olhando. E é isso que torna essa história tão forte. Deus vê pessoas que o mundo ignora. E talvez seja exatamente por isso que você está aqui agora. Porque existem dores que ninguém percebe, sentimentos que você não consegue explicar, dias em que você olha ao redor e sente que não pertence a lugar nenhum. Como se sua presença não fizesse diferença, como se sua dor fosse silenciosa demais para os outros, mas pesada demais para você continuar carregando sozinho. E o mais perigoso não é só o abandono, é quando isso começa a mudar quem você acredita ser. Quando você para de esperar ser visto, para de acreditar que alguém se importa e começa a aceitar em silêncio a ideia de que talvez você seja mesmo invisível. Agar chegou nesse lugar e talvez, sem perceber, você também esteja, porque você ora e o céu parece em silêncio, você espera e nada muda, e uma pergunta começa a crescer dentro de você. Será que Deus também não está me vendo? Mas fica comigo até o final, porque a forma como Deus encontrou Agar não só respondeu à dor dela, pode responder exatamente o que você está vivendo agora. Agar não chegou no deserto de repente, ela foi sendo levada até lá, aos poucos, em silêncio, como acontece com muita gente. No começo, ela só estava vivendo o que colocaram diante dela, tentando fazer o que esperavam, ocupando um lugar que nunca foi realmente dela. Ela não era a promessa, era apenas uma solução, uma alternativa dentro de uma história que não tinha sido escrita para ela. E talvez, no início, isso nem parecia tão pesado. Às vezes a gente aceita certas situações sem perceber o quanto elas vão custar depois. Mas com o tempo, as coisas começaram a mudar. O ambiente ficou diferente, os olhares já não eram os mesmos, o peso emocional começou a aparecer, e aquilo que era só uma situação externa começou a mexer com algo muito mais profundo, a identidade dela. Porque existe um momento em que a dor deixa de ser circunstancial e passa a ser pessoal. Até que chegou o ponto em que Agar deixou de ser necessária. E quando ela deixou de ser útil, foi descartada, sem explicação, sem defesa, sem alguém que dissesse fica. E esse tipo de rejeição é um dos mais silenciosos e perigosos que existem, porque ele não faz barulho, mas muda tudo por dentro. O mais difícil não foi ir embora, foi perceber que ninguém tentou impedir. Foi sentir que sua presença não fazia diferença, que sua ausência não deixaria falta. E é aí que algo começa a quebrar dentro da pessoa, porque quando você se sente substituível, você começa a questionar o seu próprio valor. Agar saiu daquele lugar, mas levou uma pergunta com ela. Por que eu não fui suficiente? E no deserto, sem direção, sem apoio, sem respostas, essa pergunta não diminuiu, ela cresceu. Porque o deserto não é só um lugar físico, é um lugar emocional, é onde não tem distração, não tem validação, não tem ninguém para te lembrar quem você é. E aí, se você não tiver cuidado, você começa a acreditar em tudo aquilo que a dor está dizendo. Você não é importante.
Ninguém se importa com você. Você é esquecível. E talvez você conheça esse lugar, quando você tenta seguir em frente, mas por dentro tudo parece confuso. Quando você tenta entender Deus, mas só encontra silêncio. E o silêncio pesa mais do que qualquer resposta difícil, porque ele te obriga a lidar com pensamentos que você não queria ouvir. Perder algo dói, sim, mas não entender o porquê é o que realmente desestabiliza. E é exatamente nesse ponto que muita gente começa a se desconectar de si mesma e até de Deus. E foi exatamente nesse ponto, quando tudo parecia vazio demais, silencioso demais, pesado demais, que algo inesperado aconteceu. Não veio uma explicação, não veio uma resposta detalhada, não veio alguém para consertar o que tinha sido quebrado. Deus apareceu. Mas presta atenção nisso, porque aqui está a virada que muita gente não entende. Deus não apareceu para reorganizar a história de Agar, ele apareceu para encontrar Agar dentro da história. No meio do deserto, no lugar onde ninguém via valor, onde ninguém estava olhando, onde tudo parecia perdido, Deus viu. E não só viu, ele se revelou. E é nesse momento que nasce uma das declarações mais profundas já feitas por alguém em dor. Tu és o Deus que me vê. Percebe o peso disso? Essa frase não veio de alguém que tinha tudo resolvido, veio de alguém que não tinha respostas. Deus não mudou imediatamente a situação dela, mas mudou completamente a forma como ela se via dentro daquela situação. Ele não respondeu o porquê, ele respondeu algo mais profundo. Eu nunca deixei de te ver. E quando alguém que está quebrado por dentro descobre que ainda está sendo visto, algo começa a se alinhar novamente. A mente desacelera, o coração encontra um ponto de apoio, a identidade começa a ser reconstruída. Agar não saiu do deserto naquele instante, mas ela nunca mais esteve sozinha dentro dele. E talvez seja exatamente isso que você precisa entender hoje. Deus não está em silêncio porque te esqueceu. Ele está em silêncio porque está trabalhando em um nível que respostas não alcançam. Porque respostas aliviam a mente, mas presença sustenta a alma. Você pode não entender o que está acontecendo agora, pode não fazer sentido, pode parecer injusto, mas isso não significa que Deus se afastou. Significa que Ele está mais perto do que você consegue perceber. Você não foi ignorado, você não foi deixado de lado, você não é invisível. Deus sabe exatamente onde você está. E se isso falou com você agora, escreve aqui, com fé e consciência. Deus me vê. E depois de tudo isso, talvez o que sua alma mais precise agora não seja de mais explicações, mas de presença. Então, onde você estiver, do jeito que você está, fala com Deus, não com palavras perfeitas, mas com o que é real dentro de você. Senhor, tem dias que eu me sinto invisível, como se ninguém realmente percebesse o que eu estou carregando por dentro, como se minha dor não fosse importante, como se eu estivesse tentando ser forte por fora, mas por dentro já não sou mais o mesmo. Tem momentos em que o silêncio pesa, em que eu oro e parece que nada muda, em que eu espero e não vejo resposta. E isso mexe comigo, isso me confunde, isso me faz questionar coisas que eu nunca pensei que iria questionar. Mas hoje, mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar. Eu escolho acreditar que o Senhor me vê, que o Senhor conhece cada detalhe que eu não consigo explicar, cada pensamento que eu escondo, cada sentimento que eu não sei colocar em palavras. Me ajuda a não me perder dentro da dor. Me ajuda a não acreditar nas mentiras que esse momento tenta plantar dentro de mim. Me lembra todos os dias que eu nunca fui invisível para o Senhor, nem nos momentos em que eu me senti completamente esquecido. Eu entrego isso nas tuas mãos, e mesmo sem respostas, eu escolho permanecer. Amém.
E guarda isso no seu coração. O que você está vivendo não é o fim. É o lugar onde Deus começa a reconstruir dentro de você algo que ninguém pode tirar: sua identidade, seu valor e o propósito que a dor tentou apagar. Talvez não seja coincidência você ter chegado até aqui. Talvez seja Deus te lembrando, de forma simples e direta: eu nunca deixei de te ver. Se essa oração falou com você, fica aqui, porque esse canal não é só sobre vídeos, é sobre encontros, é sobre momentos em que Deus fala exatamente quando a gente mais precisa.